Fala galera! E aí galera, você querido aluno em qualquer lugar de Rondônia, mandamos um abraço forte para você, para os nossos queridos professores presenciais, não é isso, Rogério? Isso mesmo, galera. Só reforçando, né, esse grande abraço de toda a equipe de Geografia aqui do estúdio, professor Jorge, professor Rogério e a nossa querida Aldelinda, olha só ela ali, sorridente como sempre, né, como Rogério? sempre, fera demais, fera. Beleza, galera? Então a gente está aqui hoje para poder discutir uma nova temática dentro da Geografia de Rondônia e também hoje a gente vai falar sobre a nossa prima, né? Vamos colocar assim, não irmã, né? A geografia sempre está falando da história. Exatamente. Então hoje também a gente vai falar sobre Geografia de Rondônia, mas também em vários momentos a questão histórica, beleza? De Rondônia e também contexto Brasil. É porque, para a gente entender, vamos lá, já começou a aula, né? Exatamente. Para a gente entender o porquê que as coisas são como estão, a gente tem que entender a história do lugar. Muito bem. Aquele espaço geográfico tem uma história. Assim como o lugar deste aluno tem uma história. A nossa Rondônia também tem uma história, o Brasil tem uma história. Nós, no começo, nem éramos Brasil, não é isso? Nós não éramos de ninguém, nós éramos dos indígenas. Exatamente. Depois que a América foi descoberta, depois que começa toda essa odisseia humana no novo mundo, que é a América. Não é isso? Isso mesmo. Então, queridos alunos, fique ligado na teleaula que hoje nós vamos falar sobre a questão geográfica e histórica da nossa região. Vamos lá no quadro, meu diretor? Aula 10.1, Rogério. Hoje nós vamos ver sobre os bandeirantes e jesuítas, nós veremos sobre o Real Forte Príncipe da Beira e o primeiro ciclo da borracha. Muito bem. Estamos falando da evolução, colonização e colonização da Amazônia, parte 1. E temos aí na aula de hoje a habilidade, que toda aula a gente apresenta para vocês, mas hoje a nossa habilidade é analisar os significados históricos e geográficos das relações de poder na ocupação da Amazônia e também do povoamento de Rondônia. Tudo a ver com a nossa aula. E interessante, né, Rogério, que a própria habilidade fala da questão da relação de poder. Exatamente. Não é isso? Isso aqui é muito interessante a gente frisar e grifar, porque as relações de poder, elas, a todo momento, em todos os lugares do mundo, elas são geografizadas. Exatamente. É isso? Muito bem. Beleza, vamos lá. Lá, muito tempo atrás, muito tempo mesmo, aqui chegaram na região os bandeirantes e os jesuítas. A região que forma hoje Rondônia não era Rondônia, não era Mato Grosso, não era Amazônia, não era Brasil, ok? Ela começou a ser visitada por pessoas diferentes daquelas que estavam aqui, ok? Quem é que estava aqui? Os indígenas. E começou a ser visitada por quem não era indígena. Então, é como se nós estivéssemos neste momento, Rogério, falando de encontro de civilizações. Isso mesmo. Ok? Ok. A partir de quando? Século XVII. E como que começou essa odisseia? Através de expedições. Expedições que vinham em busca de metais e pedras preciosas. Opa, professor! Então quer dizer que lá no começo de tudo aqui, vinham já atrás de explorar? Perfeito. Perfeito. Exatamente isso. Nossa história está intrinsecamente ligada à exploração de nossa região. Ok?
Pelo Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, toda esta região pertencia a quem? Aos portugueses? Não, pertencia à Espanha. Tá vendo aí, Rogério? Exatamente. Então aqui nem Portugal era da Espanha. E aí, com o tempo, vem as bandeiras. Obviamente, vão fazer um mapeamento da área e vão chegar nos rios Mamoré, Guaporé e Madeira. No período de 1722 até 1747, houve uma redefinição dos limites entre Portugal e Espanha. É aquela história, Rogério, olha, aqui ficou muito tempo pelo Tratado de Tordesilhas, ficou muito tempo aqui os espanhóis sem dar a devida importância, estavam preocupados em outros lugares do mundo. Então, eles deixaram aqui muito à vontade. Simplesmente os portugueses começaram a achar lugares interessantes para explorar. É isso? Exatamente. Nesse período a gente tinha essas aventuras, né? Aqui pela região que viria a ser Rondônia, principalmente pelo Guaporé, atrás dos metais preciosos, e também eles buscavam principalmente a Espanha, através do rio Guaporé, uma saída para o Oceano Atlântico, que na verdade, né, a gente sabe que não era o caminho, mas eles tinham esse objetivo, que através do rio Guaporé, ter essa saída para o Atlântico. Beleza. E aí tivemos vários tratados, entre eles o Tratado de Madrid, de Santo Ildefonso, e Portugal passou a ter posse definitiva desta região e começou a fazer a defesa dos seus limites territoriais. Muito bem. Então, olha aí como é que era o Tratado de Tordesilhas. As posses espanholas estão em verde e as partes amarelas era a posse de Portugal. Ok? Obviamente que não entenda que existia esse mapa com esse limite político que tem aí, que é o atual do Brasil, ok? Era apenas a região da América do Sul. As expedições que exploravam a região por essa época eram conhecidas como entradas e bandeiras. O professor Jorge falou há pouco sobre os bandeirantes e elas eram patrocinadas, galera, por quem? Pela coroa portuguesa e também por comerciantes interessados na expansão de novas mercadorias e na mão de obra escrava indígena. Muito bem. Então, isso aqui teve um problema sério, a mão de obra escrava indígena. Inclusive, esses indígenas, muitos não se deixavam escravizar. Exatamente. Então, eles eram fadados à sua morte, né? Infelizmente, aconteceu muito isso. E aí chegou o século XVII, Pedro Teixeira, aqui nessas regiões, e disse: tomo posse dessas terras, se houver entre os presentes alguém que a contradiga ou embargue, que o escrivão de expedição registre. Quem é que vai ser contra ele? Os indígenas não sabendo o que eles estão falando. Mas teve que estar registrado no documento, né? Exatamente. E aí o rei de Portugal registrou esse documento e, se necessário fosse, ia mostrar para o rei da Espanha. Não tinha ninguém de vocês lá. Com certeza. Por isso que nós chegamos. Tinha uns pessoal lá que viviam lá, meio selvagens, mas eles não sabiam nem do que a gente estava falando. Beleza. E aí as principais bandeiras, né, Rogério? Exato. As bandeiras de preação, né? Nós temos aí a primeira representada aí, acho que é um marrom, né? Uhum. Vamos colocar, de Antônio Raposo Tavares, André Fernandes e Fernão Dias. Vamos observar
esse período, né? E o avanço, ó, lá da região, né? Vamos colocar essas expedições. Saindo de São Paulo. Exatamente, a gente consegue observar. E também a gente tem outra de Fernando Dias, a partir de 1638, também saindo aqui da região do litoral do Nordeste. Ó. E olha só, Antônio Raposo Tavares Essa é importante, hein? fez aí a expedição de 1648 a 1652. Exatamente. E olha só, galera, olha de onde ele saiu. Ó, São Paulo em direção a norte, né? Ao norte. Região norte do Brasil. E imagine os desafios encontrados nesse período, né? Você tem que lembrar o seguinte, ó, não tinha aí embarcações modernas, nós não tínhamos estradas, então essas expedições eram por alguns rios e tinha alguns trechos que era mesmo na pernada, né, professor Jorge? Não tinha essa não. Então a galera enfrentou vários desafios você pode observar que essas são as principais bandeiras que a partir desse período que a gente consegue observar no Brasil, 1600. Bem, o Tratado de Madrid, firmado em 13 de janeiro de 1750, tinha o intuito de substituir o Tratado de Tordesilhas, 1494, estabelecendo assim novas fronteiras de exploração. Então, Tratado de Madrid, professor, eles já estudaram história. Eles têm que lembrar o seguinte, qual foi a ideia do Tratado de Madrid? Há pouco o professor Jorge falou o seguinte, muitos não tinham fronteiras delimitadas, apesar do Tratado de Tordesilhas, estava tendo a maior invasão, terras que eram até então lá do limite de Portugal, estava sendo invadida pela Espanha, e terra que era da Espanha, lá do sul do Brasil, estava sendo invadida por Portugal. Então, assim, não tinha uma efetiva fixação de fronteiras e também assim que controlasse, e não havia fiscalização e estava gerando muitos problemas nessa região. Então, vem o Tratado de Madrid buscando resolver esses impasses. De quem é a terra, de quem não é a terra. E aí, dentro do Tratado de Madrid, foi estabelecido o Tratado de... Vamos lá no quadro? Vê agora. Put Possidete. O que é o Put Possidete? Que aí busca resolver a questão da terra, né, professor Jorge? Isso. O Tratado de Madrid, ele tinha essa ferramenta jurídica, digamos assim, que era o Ut Possidetis, que quer dizer, é dono, tem a posse da terra quem a possui, quem está nela. Exatamente. Quem a possui. Então, isso foi primordial para que muito das terras que eram da Espanha se tornaram de Portugal, porque eles já tinham uma posse. Muito bem. Eles já estavam aqui. Exatamente. Okay? Então, quem ocupasse a terra era o que tinha direito, né, de desenvolvê-la, de dominá-la, de acordo com o Ut Possidete, né? Esse tratado. Vamos lá? Aí, o que vai acontecer? Espanha vai sair perdendo e muito. Exatamente. Porque a Espanha tinha a maior parte da América, né? Do Sul. E aí, no caso, aí a gente sabe que ela perdeu uma grande parte do seu domínio para o Brasil, né? Beleza. Vamos lá? Vamos lá no quadro? Então, o brasileiro Alexandre de Gusmão está aqui, ó, falando aqui, né? Olha só, tratado do o princípio do Ut Possidetis. Exatamente. Significa literalmente, ó, se você possui, será sua, você vai possuí-la. Ou seja, estabelecer os limites de cada território conquistado pelo direito de posse. Muito bem. Vamos lá. Aí nós temos aí o Tratado de Madrid. A gente consegue verificar territórios que até então, ó, passaram a ser eram controlados pela Espanha. Pode ver que a partir do Tratado de Madrid vai aumentar mais as áreas de domínio de Portugal. Temos aí duas áreas, né? Lembrando que essa porção a oeste, Portugal. E essa porção aqui, leste, a gente tem quem? Espanha, né, professor Jorge? Isso aí. E aí a gente tem, em vermelho, o aumento da área de domínio de Portugal, né? A gente consegue verificar que a partir do Tratado de Madrid
aumentou o que? A área do domínio de Portugal, que a gente consegue verificar aqui na legenda. Ó, domínio português e o segundo, domínio após o Tratado de Madrid. Então, após o Tratado de Madrid, essa parte leste-oeste, tá? Altera aqui, tá? Oeste, aqui é a parte leste. O oeste passou a aumentar essa região, essa área, e agora a gente tem uma área maior sobre domínio de Portugal após o Tratado de Madrid, que está sendo representada aí pela linha vermelha. As drogas do sertão, elas reúnem os diversos tipos de especiarias, plantas, raízes, sementes, frutas, ervas medicinais e etc., que foram comercializadas na época do Brasil colônia, a partir do século XVI e XVII. Alguns estudiosos referem esse momento como ciclo das drogas do sertão. Podemos dizer que a gente pode considerar também como ciclo porque realmente foi essa entrada dessas expedições que permitiram realmente esse impacto que teve a coroa espanhola depois que os portugueses chegaram aqui, através dessa necessidade que eles houveram de explorar a região através das drogas do sertão, que inclusive quando chegava na Europa, Rogério, era caro, porque eram especiarias raras e exóticas. Muito bem. Era assim que eles viam lá. Beleza, vamos lá, continuando. Então, as especiarias aí, ó. Urucum, cacau, guaraná, cravo, canela, castanha, pimenta e baunilha. Ó, cultivada onde? No Nordeste brasileiro, foi uma das principais fontes de renda para a coroa portuguesa, que na época buscava de maneira de enriquecer aqui dentro da região da América, né? É isso aí. Você sempre fala que você tem que lembrar que a ideia de colonizar essas regiões aqui da América era explorar desde o início o quê? Os metais preciosos aqui da América, que era um dos objetivos lá do Pacto Colonial, garantir o enriquecimento e tal, mas não deu muito certo, não foi do primeiro momento que foi encontrado, então partiram aí para plano B, o pau-brasil, depois especiarias, e foram se desenvolvendo outros ciclos, até como a cana-de-açúcar aqui no Brasil. Isso, lá no Nordeste. Mas aí essas especiarias, aquelas expedições vinham adentrando o território. Exatamente. Até chegar aqui na Amazônia. Com certeza. Então, em busca, né, dos metais, mas não foram bem sucedidos, partiram para o plano B, né? Isso. Vamos lá? Quer complementar alguma coisa, professor? Ali na região central, onde está ali Goiás, Mato Grosso, por ali, eles também acharam muito ouro. Sim. E aí depois foi se esgotando. Exatamente. Por que foi se esgotando? Porque a técnica que eles utilizavam para a retirada desse ouro eram técnicas rudimentares. Exato. Muito bem. E então eles vieram adentrando pelo rio Mamoré, Guaporé, essa região. E isso também foi um dos motivos da chegada do Bandeirante na região que hoje é Rondônia. Muito bem. Beleza? Atrás também dos metais preciosos. Metais preciosos, exatamente. Antônio Raposo Tavares. Quem foi, partindo de São Paulo, em 1647, que a gente viu há pouco no mapa, que foi um dos que liderou uma das maiores expedições, né, do Brasil, né, das entradas, né, chamada Bandeira dos Limites, que foi até a Amazônia, retornando a São Paulo em 1650, e a maior de todas as expedições de reconhecimento geográfico realizado no Brasil. Então, a maior a gente conseguiu observar no mapa, e vamos verificar daqui a pouco mais um mapinha, pronto, de Antônio Raposo Tavares, São Paulo até a região norte. Inclusive, Rogério, quando Raposo Tavares fez essa missão, essa expedição, foi um momento em que interessante, porque ele saiu com uma equipe numerosa. Só que aí o que vai acontecer? Quando ele vem para cá, e eles demoraram muito para retornar. Inclusive, muitas pessoas morriam mesmo quando chegou aqui para a Amazônia. Essa morte se tornaram muito mais frequente. E quando eles chegam e dão a volta pelo oceano, chegando ao rio Amazonas,
e voltando lá para São Paulo, todo mundo nem acreditou que eles iam voltar. Pensavam que já estavam todos mortos. É isso? E só que daquelas dezenas, centenas de pessoas que foram, só voltou alguns. A maioria tinha realmente morrido. Então, realmente foi uma das maiores odisseias que foram feitas naquela época. É isso aí. E ele fez realmente um levantamento da área, da região, Brasil, sudeste, partindo ali do sudeste, passando pelo centro-oeste, chegando na Amazônia e chegando lá na costa brasileira. Então, realmente, foi uma das expedições mais... Isso aí dava até um filmaço, né? Se fosse colocar Imagine, aí, uma aventura, hein? jogar aí pro George Lucas fazer, né? Ou então o Steven Spielberg, pô, deveria ser uma história incrível. Exatamente. Muitas aventuras. Vamos lá no quadro. Avançando aí, galera, com mais informações. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Real Forte Príncipe da Beira. Então, no século XVIII, a procura pelo ouro na região do Guaporé, Vila Bela e Cuiabá. Então, foi importante aí e representa uma relação também de poder, né, professor Jorge, com a construção nessa região do Vale do Guaporé, o Real Forte Príncipe da Beira, que daqui a pouco a gente vai falar o porquê dessa questão de relação de poder. Porque os fortes eram feitos para proteger os territórios, né? Então, aqui em Rondônia também foi da mesma forma. A ordem da coroa portuguesa era construir fortificações, proteção e auxílio aos navegantes portugueses para a extração do ouro, drogas do sertão e captura de índios. Capturar índio para se tornar escravo. Muito bem. Esse objetivo levou Antônio Rolim de Moura a fundar o Forte de Nossa Senhora da Conceição, a antiga Missão Santa Rosa. Bem, aí no governo de Luiz Pinto de Souza Coutinho, 1768 a 1771, o Forte Nossa Senhora passou a se chamar Forte Bragança, estrada até Vila Bela. Bem, aí depois veio o governo de Luiz de Albuquerque de Melo, Pereira e Cáceres, iniciaram a construção do Forte Príncipe da Beira. Bem, mas aqui ainda vale salientar que esse Forte Nossa Senhora, antes de começar o Forte Príncipe, ele foi construído, Rogério, muito próximo da margem do rio. Exato. E ele foi destruído pelas águas. O Nossa Senhora da Conceição, né? Que Isso. se tornou Forte Bragança. Isso. Exatamente. E aí iniciaram uma nova construção de um novo forte, ok? Quem estava à frente disso eram os engenheiros Domingos Sambosetti, italiano, que inclusive foi vítima de malária, e Alexandre José de Souza, português. Essa aqui era a estrutura arquitetônica que inclusive faz parte dos símbolos do brasão do estado de Rondônia. E aí, professor Jorge, e lembrando que ele foi construído, né, lá onde hoje é o município de Costa Marques. Exatamente. Para a construção do forte, trabalhadores de São Paulo, Belém e Mato Grosso vieram para esse projeto. A Caldo de Pedra, Belém, foi transportado pelo Madeira. O perímetro de 970 metros era a altura aí das muralhas, 970 metros o projeto do Real Forte Príncipe da Beira e as muralhas de 10 metros de altura e 56 canhoneiras. Então, você pode observar que isso era, como a gente falou lá na habilidade, a gente está falando de relação de poder. Relação de poder. Quando se constrói um forte, imagine para a época, né? Exatamente. Claro que a gente está mostrando aqui imagens mais atuais, ali de Costa Marques, ok? No entanto, para o momento histórico daquele momento entre Espanha e Portugal, isso aqui era um poder absoluto que os portugueses queriam demonstrar para os espanhóis e dizer, ó, é o seguinte, nós estamos aqui,
Nós estamos presentes aqui, não invadam, porque senão a gente vai descer bala em vocês, se vocês quiserem tirar essas bandas daqui. Porque de um lado era domínio de Portugal e do outro lado da margem do rio era espanhol. Isso. Então, a maneira de controlar aquela passagem era com a construção, né? E evitar também a invasão, porque era uma região fronteiriça. A supremacia teve vida curta, o forte, infelizmente, decaiu junto com a decadência espanhola na região, por conta aí da crise da mineração. E também essa construção colossal para a época, né? Colossal, hein, Rogério? De novo, hein? Lembrei do Colossal. Colossal, né? Ou seja, uma construção absurda, maravilhosa, uma mega produção arquitetônica dentro da Amazônia. Que eram pessoas de vários lugares do Brasil, né? Da colônia na época. Né? E os insumos para construção também vieram de várias partes, né? Lá da Europa, né? Inclusive da Europa. De embarcações, aí então saía também de Belém, de Manaus, então grandes desafios, né, professor Jorge? Grandes desafios e, como o próprio texto diz, houve a decadência, porque houve o desinteresse da Espanha na região. Exatamente. Ok? Então, essa robustez e toda esse poderio português da coroa portuguesa não foi colocado à prova, não é isso? Mas está aí as provas que um dia eles se interessaram em realmente defender essas partes que hoje aqui é Rondônia, né? Isso mesmo. E era a colônia portuguesa na época. Então, no início do século XX, o forte foi redescoberto pelo Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, já quando a gente vai começar um novo momento em Rondônia a partir das expedições, né, professor Jorge? Então, a decadência espanhola, então, eles se retiram aqui da região onde era a ameaça, né? E vai acontecer o quê? O próprio interesse pelo local, por parte também dos portugueses, abandona essa região. E olha só o tempo que demorou para ser redescoberta essa área. Só no século XX. Isso mesmo. O forte foi redescoberto por Marechal Cândido Rondon. E aí a gente consegue ver, professor Jorge, ali, ó, lá atrás, as áreas inundadas, né, do rio Guaporé. Aí a gente entende, compreende por que o primeiro forte não deu muito certo, né? Porque sofreu inundações com o aumento do volume das águas do rio Guaporé. Agora a gente vai falar um pouquinho de outra situação aqui que está retratando também a história e a geografia de Rondônia, que foi o primeiro ciclo da borracha. Então, a borracha foi desenvolvida em função das diversas descobertas lá do século XIX, e aí a gente tem que pensar o seguinte, querido aluno, se é século XIX, metade do século XIX, a gente tem segunda revolução industrial, a indústria automobilística, e era importante essa extração da borracha agora para garantir o desenvolvimento, né, o fornecimento desse insumo para o desenvolvimento da indústria, segunda Revolução Industrial. Então, nós temos aí, ó, em 1839, Charles Goodyear, que é uma marca de pneu, né, professor Jorge? Também, aí os nossos queridos alunos vão saber de onde vem essa marca Goodyear. Lá do começo de tudo, né? Exatamente. Ele descobriu o processo de vulcanização. Muito bem. Que consistia em misturar enxofre com borracha a uma temperatura muito elevada durante um certo número de horas. E esse procedimento fazia com que essa borracha ficasse muito mais resistente, Rogério. E aí a gente tem Thomas Hancock. Hancock também é uma bem, né, de pneus, pneu, né? Exatamente, outra marca de pneu. Olha só onde é que inicia tudo aí, né? Ó, foi o primeiro a executar o sucesso do projeto da manufatura da borracha. Em 1833 surgiu a primeira indústria americana da borracha. Como o professor fala bem o inglês, eu deixo para ele falar. Vai, professor Jorge, arrepia aí no inglês aí. A Hawkesbury Indian Rubber Factory. Brinca com ele, Aldelinda. Tá demais, hein, o inglês do cara, hein?
Demais. Posteriormente, outras fábricas se instalaram na Europa, não foi, professor Jorge? E assim iniciou essa necessidade da extração do lácteos aqui na região amazônica. Então, apesar do surto econômico, havia um sério problema para a extração do látex, a falta de mão de obra. E aí a gente vai começar a entender como foi todo esse processo aí para ter essa mão de obra, porque nós tínhamos aqui na Amazônia algumas expedições e a gente tinha também os indígenas, mas que a gente sabe que nesse momento da história muitos resistiam a fazer esse trabalho. Então vai entrar aí quem? O nordestino. Então, olha só, a chegada de nordestinos, que era conhecido como arigóis, que vieram para a Amazônia por quê? Devido à grande seca de 1877, e o verdadeiro sonho era vir trabalhar e voltar. Mas muitos nem conseguiram voltar, muitos mesmo, né? Por conta das doenças, como malária, e também dos ataques da comunidade que vivia aqui, nossa comunidade indígena. Então, os nordestinos eram conhecidos como arigóis? Exatamente. Rogério, É. você já foi ali no bairro Arigolândia? Aqui em Porto Velho? É. Isso mesmo. Pois é. Era onde os arigóis viviam, por isso que o nome era Arigolândia. Tá vendo aí, galera? Guarda essa informação aí preciosa. Então, os arigóis, Arigolândia, então, era um lugar onde viviam as pessoas pobres, era muito afastado da cidade. Era, digamos que a periferia. Hoje é centro. E um centro altamente valorizado. Exato. Vai querer procurar saber quanto é uma casa lá para te ver. Eu queria virar um arigó agora, né? Pra ter uma casa com lá. certeza. Não. Pois é. Vamos lá. Então, era um momento, tudo é uma questão de tempo, espaço. Naquele momento, aquele espaço geográfico era afastado da cidade e era dos nordestinos. Exatamente. Pessoas com menos poder aquisitivo na estrutura social da época, é isso? E hoje a gente sabe que é uma região central e altamente valorizada aqui em Porto Velho. Muito bem. Então, alguns historiadores falam que chegaram aqui em torno de 300 mil nordestinos e outros falam também, em média, 150 mil durante esse ciclo. Anote aí. Aí nós temos o transporte da borracha. Olha o desafio, né, professor Jorge? Então, da época aí, fora o desafio de extrair essa borracha dentro da floresta, hein? Para enfrentar as doenças. Então, era essa forma que iniciava todo o processo desse deslocamento da borracha que saía aqui da Amazônia, da Amazônia não, saía aqui desse território que viria a ser Rondônia, pelo Rio Madeira, até chegar ao Atlântico e de lá ser exportado para diversas partes do mundo. Porque os maiores insumos da época eram buscados principalmente nas duas cidades mais desenvolvidas aqui da região norte, que era Belém e Manaus. Está aí a imagem do seringueiro do século XIX. Então, Rogério, nós tivemos a grande importância do nordestino aqui na nossa região. Foram muito importantes, não é isso? Com certeza. Fizeram com que acontecesse o primeiro ciclo da borracha. Muito bem. E eles vieram, não esqueça a informação, principalmente pela grande seca, né, professor Jorge? Exatamente. E esses migrantes aqui, eles têm que lembrar o seguinte, que foram espalhados pelas áreas aqui de Rondônia, próximo a complexo hidrográfico. Os rios, né? Principalmente o Rio Madeira, de Paraná, que era mais conhecido também como Machado, o Abunã, o Preto, Candeias, Jaci-Paraná, Mutum-Paraná. Então, essa região, e até mesmo o Vale do Guaporé. Foi Jamari também. Jamari, muito bem. Foram aí as regiões onde que a gente consegue observar essa concentração, esse desenvolvimento dos núcleos populacionais durante o primeiro ciclo da borracha aqui nesse espaço. Rogério, lá em Ariquemes, tem a parte antiga da cidade, tem um museu lá, do seringueiro. Tem, né, professor? Lá com vários equipamentos que foram deixados nesse ciclo aí, do primeiro ciclo da borracha.
tem um museu com pelas de borracha, roupas da época que eram usadas pelos seringueiros, uma bota que era feita de borracha. Então, lá é aberto para as pessoas visitarem. É muito interessante e muito bem preservado todos esses equipamentos. Então, aí nós temos um mapinha, né, da vinda dos nordestinos, só para entender, né? Olha aí, ó. Olha que animação, né? Show de bola. A galera veio, ó, lá da região do Nordeste, saiu de leste para oeste, atravessaram o Brasil no sentido horizontal, de ponta a ponta, né? E aí se estabeleceram aqui em Rondônia, na região do Acre e também do Amazonas, ó, principalmente nas áreas próximas aos rios. Exatamente, ó. Deixa eu ver aqui que cor que tá. Tá no verde. Eu vou botar um preto aqui, Rogério. Ok. Então, a Amazônia em geral, Acre, vinham pelos rios. Os Urepê aqui, ó, no Amazonas, vinham pelo rio Madeira, Ji-Paraná, Machado, até toda a bacia hidrográfica, na verdade, de Rondônia, chegava até aqui na bacia do Madeira, até encontrar o rio Amazonas. Isso mesmo. É isso? Chegava lá em Manaus, de Manaus, chegava até Belém e daqui para o mundo. Então, assim foi o enriquecimento de muitos europeus que vieram para cá, inclusive deixaram simbologias interessantes que fazem parte, inclusive, da história de Belém e de Manaus. Com certeza. O Teatro Amazonas. Exato. É isso? E a maior parte dessa borracha realmente era para exportação. E os grandes financiadores eram os europeus. Em 1876, Henry Alexander contrabandeou 70 mil sementes de seringas da Amazônia, ó, entre os rios Tapajós e Madeira, e ele mandou essas sementes para a Inglaterra. Inglaterra. Mas, aí, né? As sementes brotaram, Rogério. É isso? Bem interessante, né? Brotaram. Parece até, tipo Isso. assim, né? E foram História, transportadas para onde? Lá para Ásia, principalmente para o Ceilão e Malásia. Lá no Sudeste Asiático. Isso. Então é uma biopirataria, né? Biopirataria. Na época nem existia esse termo. Exatamente. E com a ocupação da área, muitos brasileiros exploravam em território boliviano, o que gerou inúmeros conflitos internacionais entre o Brasil e Bolívia. Está falando sobre a expansão, né, da extração da borracha, que é começar a invadir o território boliviano, aí resultou aquele problema lá que a gente vai estudar depois, que é o Tratado de Petrópolis, com a questão também relacionada à estrada de ferro Madeira-Mamoré. Bolívia passava por problema de escoamento de seus produtos, que eram comercializados com o mercado europeu. E a única alternativa seria uma rota fluvial pelos rios Madre de Deus e Beni-Mamoré, ou depois o Amazonas, e esse último dando acesso ao Oceano Atlântico. A maior dificuldade encontrada eram os inúmeros obstáculos naturais em um trecho entre o Mamoré e o Madeira. Então, quando a gente fala de primeiro ciclo da estrada de ferro Madeira-Mamoré, muitas pessoas relacionam ela só com a questão após o Tratado de Petrópolis. Mas antes do Tratado de Petrópolis, já pensava-se em construir uma estrada para resolver esse problema da Bolívia, porque a Bolívia não conseguia mais sair para o Pacífico porque estava em conflito com o Chile. Era a guerra lá do Paraguai. E ela perdeu o acesso ao Oceano Atlântico. Exatamente. E aí depois, para resolver esse problema entre Brasil e Bolívia, o Acre ali teve posse brasileira, muitos brasileiros foram para lá, teve um problema seríssimo lá. Os bolivianos estavam perdendo, obviamente, se tornaria uma região de litígio. Exato. E foi resolvida pelo Tratado de Petrópolis. Lá no Rio de Janeiro, o Barão de Rio Branco, que era o ministro das Relações Exteriores, ele foi um dos personagens principais nesse acordo diplomático que envolveu Brasil e Bolívia, Rogério. É isso aí. E aí solucionou esse problema. O Acre se tornou brasileiro, a ferrovia saiu do papel, o Brasil se responsabilizou em fazer uma ferrovia. Muito bem. Justamente para escoar a produção de látex da Bolívia. A partir da assinatura do Tratado de Petrópolis. Exatamente. Certo. E pagando 2 milhões de libras esterlinas para a Bolívia por
locais daquela região, que é o Acre. Beleza. Então, essa é a história do primeiro ciclo da borracha, que a gente falou um pouquinho também sobre Real Forte e Príncipe da Beira, e finalizou aí com a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré, que também será tema de uma aula futura. Beleza, galera? Daqui a pouco a gente volta para fazer a revisão. Valeu! Tchau.